História do Brasil, República. A crise da República Velha. Precisávamos estar anotando algumas coisas. A crise da República Velha. Na década de 1920, a República Velha enfrentou grande desgaste. A classe média urbana vinha crescendo, se tornando mais importante, apoiando políticos ou movimentos que defendiam uma república liberal. A classe média das cidades queria eleição sem fraude, com voto secreto e respeito aos direitos individuais. Acreditava que também numa escola com alcance do povo, a miséria e o atraso do país diminuiriam. A campanha presidencial de 1921-22 foi agitada. Nela também a insatisfação dos militares com a política se revelou. Eles suspeitavam que o candidato Arthur Bernardes era contrário às Forças Armadas. Bernardes, já eleito e com posse marcada para 15 de novembro de 22, interveio em Pernambuco, um dos estados que apoiaram o derrotado Murilo Peçanha. O Clube Militar do Rio de Janeiro protestou contra a intervenção federal e, em resposta, o governo ordenou a prisão do seu presidente, Hermes da Fonseca, e o fechamento da entidade. Em 1921, 1922, campanha de Arthur Bernardes. Surge aí o tenetismo. Movimento militar de oposição ao governo, liderado por oficiais de nível médio do Exército. De 22 a 27, tenentes e capitães envolveram-se em diversos movimentos de revolta contra os governantes da República. De 22 a 27. Então vamos ter os 18 do Forte, os 18 do Forte. Outro movimento importante destacar: 5 de julho de 1922. Um grupo de 16 oficiais e um civil se rebela e toma o Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Enfrentam tropas do governo na praia de Copacabana. No confronto, apenas 2 dos revoltosos sobreviveram. Então, no Forte de Copacabana.
Então começava aí a crise na República Velha. Muito importante destacar para o estudo da história. Revolução de 1924. Revolução de 1924. No dia 5 de julho, em São Paulo, oficiais do Exército se levantam contra o governo de Arthur Bernardes e tomam a capital paulista, que acaba abandonado no dia 27, unindo-se à coluna Prestes, no oeste do Paraná. Portanto, 5 de julho, dia 5 de julho, oficiais do Exército se levantam contra o governo, tomam a capital paulista. Tomam a capital paulista. Tomam a capital paulista. Uniram-se à coluna Prestes. Unidos à coluna Prestes. Coluna Prestes, no oeste do Paraná. No oeste do Paraná. Então veja como a história do Brasil, história bem ampla, e é muito importante ver os detalhes dessa história. Não podemos perder muito tempo. Então vamos colocar coluna Prestes. Coluna Prestes. O movimento surgiu de uma revolta tenentista no Rio Grande do Sul, mas abandonou o estado após enfrentar forças do governo liderada pelo tenente Luiz Carlos Prestes. Então, no Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Prestes. Então, a coluna Prestes era liderada por Luiz Carlos Prestes. A coluna percorreu 24 mil quilômetros pelo interior do país, mobilizando sem sucesso a população contra Arthur Bernardes, o presidente da época. Então, 24 mil quilômetros pelo país. Essa coluna queria, na verdade, derrubar o governo de Luiz Carlos Prestes. Aí nós vamos chegar na Revolução de 30. A Revolução de 30. A presidência de Arthur Bernardes foi uma das mais tensas da história da República Velha. Nos centros urbanos, especialmente no Rio de Janeiro, Bernardes foi dos presidentes mais impopulares. Seu governo reagiu à oposição e às rebeliões com extrema violência, mesmo para os padrões da época. A impopularidade de Bernardes, porém, teve causas. Teve causas financeiras muito sérias. A desvalorização da moeda e a inflação, provocada pelas medidas de valorização do café entre 21 e 23. Então, queda da moeda e inflação. Valor do café
café estava caindo no mundo e o governo interveio na valorização do café de 1921 a 1923. O sucessor de Bernardes, Washington Luiz, fizeram sua carreira política em São Paulo. Assumiu a presidência da República em 1926. Então vamos colocar aqui esse pequeno resumo sobre os presidentes. Na verdade, sabemos que a história sobre cada um dos presidentes é uma história bem ampla. Então, vamos ter Washington Luiz em 1926. Washington Luiz fizeram sua carreira política em São Paulo. Assumiu a presidência em 1926. O principal objetivo perseguido pelo novo presidente foi a estabilização da moeda. Seu governo transcorreu em relativa tranquilidade. Foi o último da República Velha. Então, a preocupação do governo de Washington Luiz foi a estabilidade da moeda. Estabilidade da moeda. Em 1929, quando se iniciou o processo sucessório, Washington Luiz insistiu na candidatura de um paulista, embora a vez fosse dos mineiros. E não foi só isso, exigia que seu sucessor fosse governador de São Paulo, Júlio Prestes. As razões para essa atitude ainda não são muito claras. É possível que Washington Luiz confiasse apenas em Júlio Prestes para continuar seu plano de estabilização da moeda, aprovado pelo Congresso Nacional, graças à liderança do governo paulista. A intransigência de Washington Luiz colocou na oposição os estados de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. O governador mineiro Antônio Carlos Ribeiro de Andrade articulou a candidatura oposicionista, que tinha o gaúcho Getúlio Vargas como candidato a presidente e o paraibano João Pessoa como vice, formando a Aliança Liberal. Portanto, a eleição ia ter Getúlio Vargas, Getúlio Vargas e João Pessoa. João Pessoa da Paraíba. Getúlio Vargas do Rio Grande do Sul. João Pessoa da Paraíba. Da Aliança Liberal. A Aliança Liberal defendia a proteção de todos os fazendeiros que não eram beneficiados pela política do café. Portanto, a proteção de todos os fazendeiros. Os
muitos fazendeiros que não eram favorecidos pela proteção do café. Então isso aí agradou muito. E também a classe média urbana. Pretendia garantir os direitos individuais, anistiar condenados por crimes políticos e propunha uma reforma que garantisse a honestidade nas eleições. Eram as propostas liberais, né? Portanto, a campanha visava uma melhor liberdade nas eleições. A campanha de oposição ganhou força. Caravana da Aliança Major percorreram as principais cidades do Nordeste, enquanto nos comícios recebia o Getúlio em São Paulo e no Rio de Janeiro. Durante a campanha, em outubro, estourou a grande crise econômica mundial de 29. Crise de 1929. Essa crise foi mundial. Depois veremos em história geral, bem direitinho. Isso trouxe graves e imediatas consequências para o café, pois a diminuição do consumo fez despencar o preço internacional do café. Endividados, muitos cafeicultores foram empurrados para uma solução insolúvel. A eleição de 1º de março de 1930, 1 de março de 1930, cheia de fraudes, deram a vitória a Júlio Prestes, que tomaria posse em 15 de novembro. Júlio Prestes, como já falamos, era o candidato do presidente. Tomaria posse no dia 15 de novembro daquele ano. As forças de oposição da aliança, entretanto, não se conformaram com a vitória do governo e procuravam reagir à derrota. Era a grande oportunidade que tinham para se destacar na política. Mas o movimento se fortaleceu somente a partir de 26 de julho de 1930, quando João Pessoa, ex-candidato a vice na chapa de Vargas, foi assassinado na Paraíba, em função de desentendimento com o coronel do interior paraibano. A morte de Pessoa foi amplamente explorada pelos oposicionistas, levando importantes setores do exército a aderir à conspiração. A rebelião contra Washington Luiz começou no dia 3 de outubro de 1930. Portanto, 26 de julho de 30, morte de João Pessoa. Começa a desencadear as mudanças na história do Brasil. A rebelião, no dia 3 de outubro, 3 de 10 de 1930, rebelião contra o governo. Governo, sabemos, governo de Washington Luiz.
no dia 3 de outubro em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Portanto, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul começava rebelião. No Nordeste, sob o comando de Juarez Távora, prédios federais, depósitos de armas foram tomados com a ajuda da população. Quer dizer, no Nordeste, comando de Juarez Távora. Nordeste, comando de Juarez Távora. Juarez Távora. As forças rebeladas do Sul prepararam-se para invadir o estado de São Paulo e atacar as forças fiéis ao governo. Mas no dia 24 de outubro, antes que o ataque ocorresse, 2 generais do Exército e um almirante da Marinha, compondo uma junta, depuseram Washington Luiz. 24 de outubro de 1930, deposto Washington Luiz. Dois generais do Exército, um almirante da Marinha, compondo uma junta, depuseram Washington Luiz e assumiram a presidência da República com planos de permanecer no poder. Mas manifestações populares no Rio e a pressão das forças rebeladas marchavam para a capital federal. Fizeram a junta militar desistir de permanecer. Precedido por uma tropa de 3.000 soldados, Getúlio Vargas chega ao Rio de trem e foi empossado na presidência da República no dia 3 de novembro de 1930. Portanto, nessa data, 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas é empossado presidente Getúlio Vargas é empossado presidente. Termina aí a República Velha. Então vamos a República Getulista. (1930 a 1945). O Estado Novo. Ou Estado Novo. Na Revolução de 30, havia interesse para derrubar Washington Luiz e impedir que Júlio Prestes assumisse a presidência da República. Havia um latifundiário das regiões que não produziam café, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, que pretendia apenas conquistar mais poder e influência no governo. Haviam forças políticas no estado de São Paulo, agrupadas no Partido Democrático, que planejavam implantar o Estado Liberal, previsto na Constituição, mas nunca posto em prática. Haviam os tenentes desejosos de implementar algumas reformas sociais. São essas forças que, nos primeiros anos da República Getulista, tentarão impor novos rumos ao país. O governo provisório e a Revolução Constitucionalista de 1932.
exatamente aqui e vamos avançar no assunto nessa nossa aula de história. Mais uma aula de história. Importante ver cada uma delas. Aulas que são de 45 minutos, que dá para ver pelo menos uma aula por dia. Como líder da Revolução de 30 e presidente do governo provisório, Getúlio Vargas formou o ministério com políticos de todas as ascendências que apoiaram o movimento vitorioso. As primeiras medidas que tomou, porém, desagradaram particularmente os poderosos grupos paulistas, porque o novo governo fechou o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e os partidos políticos, reduzindo a autonomia dos estados. O governo federal passou a intervir diretamente na economia. O governo paulista, por exemplo, perdeu o controle das medidas econômicas relativas ao café. A insatisfação em São Paulo levou à união das forças políticas estaduais contra o governo provisório. Outros estados também desconfiavam desse centralismo de Getúlio Vargas, mas não se arriscaram a enfrentar a presidência como os paulistas fizeram. Então, governo provisório, governo provisório e a Revolução Constitucionalista. De 1932. Assim, no dia 9 de julho de 32, oficiais militares e força pública paulista se rebelaram, exigindo a renúncia do governo provisório e uma nova constituição para o Brasil. O movimento ficou conhecido como Revolução Constitucionalista. A revolução foi derrotada, mas isso não significou o fracasso total de São Paulo. O Estado era importante e influente demais para ser ignorado. O governo provisório não teve outra saída senão contentar as lideranças paulistas, protegendo a produção do café. E em julho de 1933, nomeando Armando de Salles Oliveira, do Partido Democrático, como governador do estado. Além disso, foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte. Portanto, São Paulo era o responsável pela Revolução Constitucionalista. Além de São Paulo, também, em 1933, foi nomeado como governador de São Paulo Armando Salles de Oliveira. Armando Salles de Oliveira, nomeado governo de São Paulo. Armando Salles de Oliveira, em 1933, é nomeado governo de São Paulo. Lembrando que ele era, vou colocar aqui, do Partido Democrático. Portanto, Partido Democrático. Partido Democrático. Também convocada Assembleia Constituinte. Convocada a Assembleia Constituinte. A crise econômica e as mudanças políticas dos anos de 30 a 37. Crise
crise e mudanças de 30 a 37. Desde 1930, a situação econômica do país se agravava, enfraquecendo sobretudo a elite cafeeira. O consumo internacional de café e de outros produtos agrícolas de exportação, como açúcar, algodão e cacau, diminuíram muito. Com a queda das exportações, vários fazendeiros se viram forçados a entregar suas propriedades aos bancos ou vender suas terras para pagar dívidas. Os salários dos trabalhadores rurais foram reduzidos e muitos colonos ficaram desempregados, o que os obrigou a aceitar as condições precárias de trabalho ou migrar para as cidades. Mudanças políticas. Vamos destacar aqui mudanças políticas, já que falando das crises. Vamos para as mudanças políticas. Getúlio Vargas convocou a Assembleia Nacional para elaborar uma nova Constituição que foi promulgada no dia 15 de julho de 1934. Constituição promulgada em 15 de julho de 1934. Portanto, ela foi promulgada, não outorgada como aconteceu no governo de Dom Pedro. Nela predominou a corrente liberal, que manteve o presidencialismo e a federação, Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas Estaduais e as câmaras municipais. Vargas foi eleito presidente da República indiretamente pelo Congresso, com mandato de 4 anos. Portanto, presidencialismo foi mantido, federação, Congresso, o Legislativo Estadual e as câmaras municipais. E Vargas deveria ser presidente de 34 a 38. Pelo menos o plano inicial era esse. Presidente Vargas, presidente de 34 a 38. Mandato de 4 anos. Então, eleito pelo Congresso, eleição indireta. O voto e a Constituição de 1934. Com a Constituição de 1934, houve importante mudança no sistema eleitoral. As mulheres tornaram-se eleitoras e o voto passou a ser secreto. Então, o voto da mulher
em 1934 e o voto passou a ser voto secreto. São conteúdos que precisamos destacar. Diminuía, mas não eliminava a influência dos coronéis. Os analfabetos continuavam proibidos de participar das eleições. Os analfabetos eram 2/3 dos brasileiros. Analfabetos não votavam. 2/3 da população do país eram analfabetos e não tinham o direito ao voto. Portanto, esse é o pequeno resumo do Brasil já na República do governo de Getúlio Vargas. Quer dizer, terminava a República Velha e começava automaticamente o chamado governo de Getúlio Vargas. Nosso próximo passo será Estado Novo de 1937 a 1945. Vamos entender como aconteceu o Estado Novo. Para isso teremos a Intentona Comunista de 1935. Portanto, ANL, Intentona Comunista de 1935. Importante vermos bem direitinho a história para compreendermos a situação. As camadas sociais mais baixas foram mantidas longe do poder. Sobretudo os operários e as classes média urbana andavam bastante insatisfeitos com o desemprego e a redução dos salários. Nesse período surgiu um importante movimento de oposição que reivindicava, entre outras coisas, melhoria no salário e nas condições de trabalho e reforma agrária, divisão das grandes propriedades de terra entre os camponeses. Tratava-se da Aliança Nacional Libertadora, fundada em março de 1935. Portanto, Aliança Nacional Libertadora. Fundada em março de 1935. Ou seja, ANL, fundada em março de 1925. O movimento rapidamente teve ampla adesão popular e, de fato, ameaçava o governo e os interesses dos grandes proprietários, dos industriais e das empresas estrangeiras. Tanto que a repressão veio rápida. No dia 11 de julho de 1935, o governo decretou o fechamento dos núcleos da ANL. Portanto, fechamento da Aliança Nacional Libertadora. onze de 7 de 1935, fechamento pelo governo da Aliança
dos núcleos da Aliança Nacional Libertadores. Porém, facções descontentes da aliança, liderada pelo comunista Luiz Carlos Prestes, organizaram a revolta contra o governo, bem aos moldes do tenentismo, que ficou conhecido como a Intentona comunista. A tentativa de golpe iniciou-se em Natal, capital do Rio Grande do Norte, no dia 23 de novembro de 1935. Os golpistas assumiram o poder local por 4 dias e no dia 24 o movimento estourou em Recife e Olinda. No dia 27 foi a vez do Rio de Janeiro. Com a desculpa de deter a ameaça comunista, a reação do governo foi imediata. Eliminando opositores, foram presos líderes da aliança, como Luiz Carlos Prestes, e mesmo intelectuais e políticos oposicionistas que sequer sabiam da intentona comunista. Comunistas estrangeiros que vieram colaborar na revolta foram deportados ou cruelmente torturados. O caso mais célebre da alemã Olga Benário, esposa de Luiz Carlos Prestes, que foi enviada grávida para a Alemanha, onde acabaria sendo morta pela ditadura de Adolfo Hitler. Portanto, a intentona comunista iniciou-se em Natal, no Rio Grande do Norte. Natal, Rio Grande do Norte. (23 de novembro de 35). 23 de 11 de 35. Então, a intentona comunista começa em Natal, em 23 de 11 de 35. Liderada por Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes. Começando de Natal, em 23 de novembro, assumiram o poder local por 4 dias, né? 4 dias de poder. (24) 24, o movimento estourou em Recife e Olinda. 24 de 11, Recife e Olinda. Dia 27 de 11 de 35, no Rio de Janeiro. Com a desculpa de deter a ameaça comunista, a reação do governo foi imediata. Eliminando opositores, foram presos líderes da aliança, como Luiz Carlos Prestes, e intelectuais que sequer sabiam da intentona comunista. Estrangeiros que vieram colaborar na revolta foram deportados ou cruelmente torturados. O caso mais célebre da alemã Olga Benário, esposa de Luiz Carlos Prestes, que foi enviada grávida para a Alemanha, onde acabara sendo morta pela ditadura de Adolfo Hitler. Portanto, já na República de Getúlio Vargas, já acontece um caso na verdade. O Brasil passou por disputas muito grandes de poder. O Estado Novo seria de 1937 a 1945. A eleição direta do presidente da República estava marcada para 1938. Eleição direta seria em 1938. A oposição de São Paulo
achavam que Getúlio Vargas não realizaria a eleição. Decidiram precipitar a campanha eleitoral. E, em meados de 36, lançaram a candidatura de Armando Salles de Oliveira. Portanto, 1936, lançaram a candidatura de Armando de Salles de Oliveira. Armando de Salles de Oliveira. Quem precipitou a oposição de São Paulo. Oposição de São Paulo. Governador paulista. A candidatura contou com o apoio de alguns políticos mineiros e de alguns latifundiários de outros estados. O outro candidato era o paraibano José Américo de Almeida, que era apoiado por Vargas e pelo governo mineiro, pela maioria da liderança nordestina por parte das suas políticas gaúchas. Então, José Américo de Almeida. José Américo de Almeida, da Paraíba. Era apoiado pelo governo Vargas e pelo governo mineiro, pela maioria das lideranças nordestinas e por parte das forças políticas gaúchas. Porém, entre os grupos que dominavam a política econômica, temia o retorno dos tempos da política do café com leite. Assim, apoiado por essas forças, Getúlio Vargas liderou uma conspiração que passou a tramar um golpe de Estado que o manteria no poder. Com a desculpa de que um golpe comunista estava sendo preparado contra o governo, no dia 10 de novembro, o Congresso Nacional foi cercado por tropas militares. À noite, através de uma cadeia nacional de rádio, o presidente anunciou a imposição da nova Constituição ao país. Para os líderes do golpe, ele inaugurava o Estado Novo. Na verdade, porém, implantava uma ditadura. Então, a desculpa de um golpe comunista estava sendo preparado contra o governo. No dia 10 de novembro, o Congresso Nacional foi cercado por tropas militares. À noite, através de uma cadeia de rádios, o presidente anunciou a imposição de uma nova Constituição ao país. Para os líderes do golpe, ele inaugurava um Estado Novo. Na verdade, porém, implantava uma ditadura. Portanto, foi em 10 de novembro de 1936. Congresso cercado. Portanto, aí começava o Estado Novo, período que se estenderia de 1937 a 1945. Na verdade, estava implantada a ditadura do Estado Novo, assunto que vamos começar e continuar na próxima aula.